Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor nessa manhã abençoada. E quero aqui convidar quem pudesse colocar de pé. Vamos fazer uma oração. João Kleber apareceu. Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor nessa manhã de hoje. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai maravilhoso, meu Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para aprender um pouco mais da Tua poderosa palavra, Senhor. Agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã de hoje e já quero abençoar cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, Pai. As vidas que estão a caminho também, que o Senhor possa trazer em paz, trazer em segurança e que hoje o Senhor venha, meu Deus, acrescentar nas nossas vidas mais da Sua sabedoria, acrescentar nas nossas vidas mais do Teu Espírito Santo, através do conhecimento da Tua palavra, Pai. Que esse ensino a gente possa levar para a nossa vida, levar para a nossa família, levar, meu Deus, para todo lugar que a gente precisar de usar a Tua palavra, Senhor, para estar abençoando as vidas também, que nós possamos, em nome de Jesus, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade nessa manhã de hoje. E nós vamos hoje para a lição número 7. Lição número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Quero só trazer aqui o tema central, irmãos. O tema central, né, que nós nunca mais falamos do tema central do segundo trimestre. O tema central é: homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a revista que estamos estudando nesse trimestre. E hoje a lição número 7, uma prova de fé, a entrega de Isaac. Semana passada, né, coloquei o vídeo ali, não tivemos aula presencial, mas semana passada falou ali do nascimento de Isaac, né, irmãos? Nós estávamos estudando a história de Abraão antes de Isaac nascer. Semana passada falou do nascimento de Isaac. Espero que os irmãos tenham assistido o vídeo. Quem não assistiu, assista o vídeo, que é muito importante. E hoje nós vamos falar do sacrifício, quando Deus ele pediu ali o sacrifício de Isaac para Abraão. Então imagine, o mesmo Deus que prometeu ali o filho da promessa, depois pediu o filho de volta como sacrifício, né, irmãos? E como entender isso? Como pode Deus ele oferecer ali uma bênção e na mesma hora que nasce a bênção, né, de pouco tempo depois que nasce a bênção ali, que a bênção cresce no seio ali dos seus pais, como pode Deus pedir de volta, ainda mais como sacrifício? Hoje nós vamos entender melhor isso. Uma prova de fé, a entrega de Isaac. Então o texto áureo está aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Toda essa história narrada ali em Gênesis 22, muito importante também. Todas as vezes os irmãos veem ali na revista, né, qual que vai ser a referência bíblica, lê para chegar aqui e já estar por dentro do assunto também. Então Gênesis 22, versículo 2 diz: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Veja que quando Deus ele chamou ali Abraão, ele falou: você vai para uma terra aonde eu lhe mostrarei. E agora Deus ele pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho numa montanha. E ele fala: a montanha ainda eu te direi. Então Deus tinha ali os seus segredos com Abraão, né? Nem sempre revelava na hora. E o interessante que eu acho é que Abraão ele confiava. Mesmo sem saber para onde tinha que ir, mesmo sem saber que montanha era essa, ele confiava em Deus e ia, irmãos. Ele só confiava e ia, né? Ele dava o primeiro passo e Deus ali guiava os seus próximos passos. E a verdade prática dessa lição é: Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão pensava o seguinte: o negócio é eu ir, o negócio é eu obedecer a Deus. Como vai ser, é Ele que sabe. A provisão é Ele que vai mandar. Eu só vou obedecer. Nós podemos ser assim também, né? Só seguir a direção de Deus, seguir a palavra de Deus. Às vezes você pensa: eu não sei como vai ser, né? Não sei como vai ser aquela provisão, aquilo que eu preciso. Só sei de uma coisa: Deus ele está comigo e é Ele que vai prover na minha vida. E aqui na introdução diz: a chamada inicial. Abraão já havia deixado a sua terra e parentes em total obediência. O pedido inimaginável. O Todo-Poderoso agora exige uma resolução jamais vista: sacrificar seu único filho, a quem ele amava. O objetivo de Deus: colocar o patriarca à prova máxima.
Preste atenção nesse máximo aí, né? A aprovação de Abraão era uma aprovação extrema, uma aprovação máxima. Por mais que nós já tenhamos passado provações, irmão, já pensou Deus chegar para nós e pedir para a gente sacrificar o nosso próprio filho? E era o único filho, né? Ali já apontava para Jesus, porque Deus, ele sacrificou o seu único filho também, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus pediu isso para Abraão. E como entender isso? Imagine como ficou a cabeça de Abraão. Ué, mas Deus que me deu esse filho, falou que era o filho da promessa, que através desse filho a minha descendência ia ser grande, ia ser enorme. Como este mesmo Deus agora me pede de volta o meu filho? Imagine como ficou a cabeça de Abraão. Muitas coisas que Deus vai nos pedir, irmãos, nem sempre nós vamos entender na mesma hora, né? Agora olha só que interessante. Abraão, ele tinha uma promessa muito grande. A promessa de Abraão era uma promessa gigantesca, irmãos. Até hoje nós falamos de Abraão, porque a promessa na vida de Abraão e através de seus descendentes também é uma promessa muito grande. Então a aprovação de Abraão tinha que ser muito grande também. Então veja que as provações das nossas vidas, elas nos preparam para nós tomarmos posse da promessa. E quanto maiores as promessas, maiores as provações. Talvez você ache, né, que você passou muitas vezes por provações muito difíceis, mas quanto maiores as promessas, maiores as provações também, para nos preparar mais. Lá em Tiago fala que nós temos que ter por motivo de grande alegria quando nós passamos por provações, porque a provação da nossa fé produz a perseverança. E nós precisamos da perseverança para quê? Para continuar até o final. Então saiba, todas as vezes que você está sendo provado e provada, saiba que Deus está te preparando para você conseguir chegar até o final. Eu vejo os testemunhos dos irmãos aqui e falo, meu Deus, essa prova foi forte. Quando a irmã Laiane fala, a irmã Natália, né, a gente acompanha já a vida da irmã Marina, da irmã Roberta, dos irmãos, a gente sabe as provações, né? Então os irmãos dão os testemunhos assim, eu falo, meu Deus, a provação foi forte, porque eu creio que a promessa também é grande. Então, irmão, saiba que a provação não é para provar nada a Deus, né? Deus, ele não precisava saber se Abraão era capaz de ir até o fim, porque Deus, ele já sabe. Deus, ele é onisciente. Ele não precisava saber de nada, se Abraão ia ter coragem de sacrificar o seu filho. Deus, ele já sabia. Quem precisava saber se ia conseguir passar por essa provação, se ia ter a sua fé aprovada, era o próprio Abraão. Quando Deus nos prova, não é porque Deus, ele quer saber algo, se a gente consegue superar aquela provação, ou se manter fiel, não. É nós que precisamos saber se nós vamos conseguir passar por isso, e nós é que vamos ser aperfeiçoados, e é nós é que vamos conseguir superar tudo e aprender a confiar cada vez mais em Deus. Cada provação que Abraão passava, ele aprendia a confiar mais em Deus. Abraão, ele é chamado o pai da fé. Agora veja que Abraão já teve muitos momentos de dúvidas. Abraão já riu das promessas de Deus. Abraão uma vez ficou inseguro, teve que mentir, né, que Sara era sua irmã. Abraão, ele já teve ali que querer adiantar a promessa de Deus, tendo um filho com a sua própria concubina. Então a fé de Abraão, ela foi sendo aperfeiçoada. Eu entendo com isso que a nossa fé, ela é aperfeiçoada através das provações. Quando está dando tudo certo, a gente nem precisa ter fé, né? Está dando tudo certo, para que fé? Agora, quando dá errado, quando tudo diz que não, é que nós vamos aprender a ter fé em Deus, é que nós vamos ter a nossa fé cada vez mais aperfeiçoada no Senhor, é através das provações. Isso nos ajuda a entender por que nós somos provados. Nós somos provados para a nossa fé ser cada vez mais aperfeiçoada. Abraão recebeu camadas de fé. Primeiro Deus chegou para ele, fez uma promessa, ele tinha uma camada de fé. Cada provação, irmãos, ele recebeu uma camada a mais de fé. Até chegar, hoje em dia, e ser chamado o pai da fé. Quando você vai lá para Hebreus, existe a galeria dos heróis da fé. E Abraão, ele faz parte dessa galeria também. Então, quanto mais provação, também mais bênçãos virão sobre as nossas vidas. Ponto 1, né? Abraão tem a sua fé provada. A palavra-chave de hoje é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui no subponto 1 tem Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Olha aí o tamanho de Isaac, irmãos. Muitas vezes nós imaginamos Isaac como uma criancinha, né? Um bebezinho, uma criancinha bem pequenininha. Isaac tinha entre 15 e 20 anos quando aconteceu isso. Não se sabe ao certo, mas há mais ou menos entre 15 e 20 anos. Então diz aqui, o milagre. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90.
a esperança. Ele era a garantia de que as promessas divinas se cumpririam. O fardo silencioso. Diante da ordem de Moriá, Abraão silencia. Ele protege o coração de Sara, assumindo sozinho o peso de uma provação incompreensível. Irmãos, olha só que interessante. Essa prova foi tão assim forte e algo tão incompreensível que Abraão nem quis falar para a esposa dele, nem quis falar para Sara. Ele suportou tudo ali sozinho. Tem certas direções, irmãos, que Deus pode dar nas nossas vidas, que nós muitas vezes vamos ter que guardar esse segredo até mesmo do nosso cônjuge, né? Porque ele pode não entender. Às vezes a esposa do esposo ou o esposo da esposa, certas direções que Deus nos dá. Porque às vezes se a gente falar, a pessoa não vai entender na hora. Às vezes acontece isso na nossa família. Eu lembro que quando eu comecei a servir ao Senhor, surgiu esse questionamento. O William agora só quer saber de igreja. Certa vez uma prima minha chegou para mim e falou isso. Seu negócio agora é só igreja, né? É só igreja. Eu acho que a pessoa tem que viver a vida dela. Esse negócio de só igreja, falou para mim. Aí eu falei, engraçado que quando eu estava no mundão aí perdido, ela não me questionava nada. Só foi ir para a presença de Deus. Mas eu falo, irmãos, Deus me deu uma direção. Veja que tinha parentes meus que não estavam entendendo ainda. Nossa, o William agora está dedicado à igreja. Tinha me convidado para uma festa, nesse dia eu não pude ir, porque ia ter o culto, né? Eu falei, não posso ir não, vai ter igreja nesse dia e tal. Ele ficou sem entender. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Então, tem segredo que é entre você e Deus, irmãos. E, às vezes, se outras pessoas souberem também, dependendo, né, da direção que Deus te dá, pode até atrapalhar. Veja que a primeira promessa, quando Sara sabia também da promessa, Sara deu ali uma ideia errada para Abraão. Sara falou, olha, toma posse aí da nossa concubina, tenha relações com ela, e aí você vai ter um filho. Veja que essa ideia que Sara deu para Abraão, essa ideia acabou atrapalhando ali, né, o decorrer dessa promessa naquele instante. Então, dessa vez não. Dessa vez Abraão falou, não, vou guardar esse segredo sozinho, vou confiar em Deus e não vou falar nem para minha esposa. Então, ele não falou nem para a esposa, confiou em Deus e ele começou a caminhada. A caminhada, segundo o relato bíblico, foram de 3 dias. 3 dias caminhando. Pegou ali o seu filho e falou, vamos filho, que Deus mandou fazer algo. E ali ele pegou o seu filho, pegou ali 2 servos e começou a andar. 3 dias de caminhada. Imagine como foram esses 3 dias, né? Abraão pensando, como vai ser isso? Vou ter que sacrificar o meu próprio filho. Mas algo interessante aconteceu, que nós vamos falar aqui no decorrer da lição. Olha só, subponto 2. Abraão obedece sem questionar. Isso é importante, irmãos. Nós obedecemos a Deus sem questionar. Muitas vezes nós perguntamos, né? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Aí é sempre bom substituir o porquê pelo pra quê. Nenhuma vez, dá um jeito lá. Porque tudo tem um propósito. Muitas vezes, no lugar da gente perguntar o porquê, nós temos que perguntar o pra quê. Porque tudo que Deus manda a gente fazer tem um objetivo. E esse objetivo é Deus que sabe, né? Como que vai ser esse objetivo lá no final. Então, Abraão obedeceu sem questionar. Ele fez igual Maria. Maria, quando o Espírito Santo chegou até ela, no primeiro momento ela ficou sem entender também. Ela perguntou, como será isso? O Espírito Santo chegou até ela e falou, você vai dar luz a um menino. E esse menino vai se chamar Jesus, que é o Cristo, o Salvador. No primeiro momento ela perguntou, como será isso? Veio a dúvida. Mas no segundo momento ela falou, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade, irmãos. Essa é a melhor frase que nós podemos falar para Deus. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Então olha só, o patriarca levantou-se de madrugada, preparou a lenha e partiu para o local indicado. Sua fé inabalável ecoa em suas instruções aos servos. Em sua instrução, né, aos servos. Eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Olha, irmãos, que interessante. Olha o que ele disse aqui. Eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, o que ele falou aqui? Tornaremos a vós. Ou seja, ele falou, nós vamos, mas nós vamos voltar. Ele não falou, eu vou voltar sozinho. Não, ele falou, nós voltaremos. Então veja que isso aí foi que motivou Abraão a obedecer também. Abraão, ele tinha fé que Deus ele ia prover. Abraão pensou assim, eu não sei como vai ser, mas sei que Deus ele vai prover. Então Abraão ele tinha uma esperança de que no último momento Deus pudesse poupar o seu filho, né?
ou até mesmo ressuscitar o seu filho. Isso é explicado lá em Hebreus, pedi para o Pedro colocar aí. Lá em Hebreus, capítulo 11, é explicado como que Abraão teve essa fé, como que ele creu, como que ele obedeceu sem questionar, irmãos. Olha só, Hebreus 11, versículo 17, nós vamos ler até o 19. Diz o seguinte: pela fé, isso aqui está falando de Abraão. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Pode passar, Pedro. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então Abraão cria nisso aqui, irmãos, que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E no tempo de Abraão não existiam relatos de ressurreições assim, não. Abundantes igual existe, né? Não existem esses relatos. Então veja que Abraão é o pai da fé, porque desde o começo ele cria. Hoje em dia é até mais fácil a gente crer. É ou não é verdade? Porque hoje em dia a gente vê os relatos de milagres dos profetas, dos discípulos, e até mesmo de pessoas que não são personagens bíblicos, mas relatos de pessoas que já viveram milagres. Então hoje em dia é mais fácil a gente crer. Agora imagine no tempo de Abraão. O tempo de Abraão era tudo no começo mesmo, mas ele já cria. Por isso é considerado também o pai da fé. E aqui no versículo 19 diz: e daí também em figura ele o recobrou. Então, irmãos, Abraão ele já tinha essa certeza. Pode botar Pedro no slide. Então ele já tinha certeza que Deus, o mesmo Deus que estava mandando, Deus ele ia prover ali uma situação. Então é isso que nós temos que fazer também. Quando Deus mandar a gente fazer algo, abrir mão de algo, irmãos, pode ter certeza que Deus, ele quando fecha uma porta, é porque ele quer abrir outra melhor e maior para todos nós. E aqui no finalzinho diz: ele não disse eu tornarei, crendo no retorno de ambos. Então isso aqui já explica muita coisa. Isso que deu forças para Abraão prosseguir até o fim. O que nos dá força então é isso, é a fé. Saber que Deus ele é fiel para prover todas as situações. E aqui diz, deixa eu ver se eu pulei aqui. Não, né? Subtópico 2 e aqui o subtópico 3. Abraão não era perfeito. O pai da fé teve falhas. Mentiu no Egito, falhou com Agar, mas a sua confiança em Deus foi forjada e aperfeiçoada pelas aflições. Aquilo que nós falamos, aquilo que vai nos forjar, aquilo que vai nos tornar mais forte, não são as grandes vitórias. Na verdade, as grandes vitórias vão nos tornar mais gratos. Mas o que vai nos tornar mais fortes são as aflições, são as provações, são as coisas ruins que nós passamos nas nossas vidas. É como o martelo aqui, ó, tá mostrando essa marreta aqui, ó, batendo no ferro, ferro quente, irmãos. O que está fazendo aqui? Está forjando. Está forjando ali uma espada, ou uma arma, né? Está forjando ali alguma coisa. E veja que é através do fogo. Veja que é através da pancada. Muitas vezes vamos ter que passar pelo fogo. Às vezes vamos ter que levar algumas pancadas da vida para nós aprendermos também. Pense no homem quando era adolescente que já levou pancada dessa vida, irmãos. Pense quantos prejuízos eu já levei, né, quando estava neste mundão também, para ser forjado. É assim na minha e na sua vida também. Muitas vezes vamos ter que levar essas pancadas também, passar pela aprovação, passar pelo fogo para nos tornar pessoas melhores e mais fortes também. Aqui tem uma explicação também, né, que diz o seguinte: fé, e aqui a palavra em grego, significa persuasão firme e convicção fundamentada. Uma entrega pessoal a Deus e lealdade. Conduta inspirada pela plena confiança na verdade divina. Aqui eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão de lealdade. Lealdade também é equiparada à fidelidade. É ser leal, é ser fiel, né? Ser fiel a Deus. Irmãos, e a fidelidade a Deus, ela é muito importante nos momentos de provações. Porque já pensou nos momentos de provações, a gente deixar de ser fiel? A gente deixar de ser leal?
Som. Então, irmãos, voltando aqui. Já pensou se no momento de provação a gente abandonar a nossa fé? A gente deixar de usar a fé justamente no tempo que precisa? E aqui eu tenho uma anotação, que eu quero até ler para os irmãos, que diz o seguinte, sobre lealdade ou sobre fidelidade, né? Lealdade é a virtude que nos torna prontos para cumprir a vontade de Deus, por mais difícil que ela pareça ser. A lealdade é o resultado da fé em Deus. Só é leal aquele que tem fé. Preste atenção nisso. Ó. Só é fiel, só é leal aquele que tem fé. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos. Um exemplo assim que eu já passei. Não foi só uma vez, não. Foram várias vezes. Desde a outra igreja, né, que eu estava lá na outra igreja, até aconteceu já com o meu irmão, né, aconteceu com isso, essa situação assim. Na outra igreja que a gente começou a congregar. E isso me ensinou várias coisas. Por exemplo, irmãos, a questão da fidelidade. As primícias, né? Ser fiel nas primícias, nos dízimos, nas ofertas. Já teve casos assim que eu acompanhei, né, de pessoas que chegaram, né, para o pastor e falaram o seguinte: pastor, este mês eu estou muito apertado, não vai dar para me ajudar. Não vai dar para me entregar a minha primícia. Então, veja, na hora em que mais precisava ter a fé, usar da fidelidade, a pessoa fez o quê? Abandonou a fé. Porque, irmãos, nós temos que crer no seguinte: não, se eu for fiel a Deus, Ele é o provedor. Se eu for fiel a Deus, é Ele que vai prover na minha vida. Foi isso que Abraão fez. Abraão, ele falou: eu não sei como vai ser, mas eu vou ser fiel ao Senhor. Porque Ele, o que Abraão falou, irmãos? Ele proverá. Falou para o seu, ensinou até para o seu filho também. Falou: filho, eu não sei como vai ser, eu só sei do seguinte: Deus proverá. Isaac perguntou para ele: pai, como é que vai ser? Cadê o cordeiro? Aí ele falou: Deus proverá. Então ele foi fiel, irmãos, no momento de maior provação. Então eu já aconselhei um irmão uma vez assim, um irmão chegou para mim, né, e conversou, eu falei: olha, eu falo por mim, né? Eu falo por mim. É claro que cada um decide sobre a sua vida, cada um tem livre-arbítrio para decidir sobre a sua vida. Mas eu falei, eu falo por mim, eu já passei por situação assim, que eu comecei a ser fiel a Deus na igreja, e mesmo assim eu passei por um momento, assim, por alguns meses, né, apertado, alguns meses assim que eu estava endividado, devendo cartão de crédito, devendo loja, né, devendo várias coisas, até limite do banco, essas coisas, tinha empréstimo. Irmãos, eu estava devendo um monte de coisa. Mas eu já tinha começado a ser fiel na igreja. Aí teve um mês que eu passei assim apertado, veio até aquela dúvida na minha cabeça. Falei: nossa, mas a gente ouve falar tanto que quem é fiel, Deus ele abençoa, Deus ele multiplica. Mas eu pensei: mas espera aí, mas a mesma palavra que diz isso, diz também que nós vamos ser o quê? Provados. Que a nossa fé vai ser colocada à prova. Malaquias capítulo 3, depois os irmãos leem lá tudo. Malaquias capítulo 3, e no versículo 10 em diante, fala sobre isso, né? Sobre os dízimos, sobre as ofertas. Aí Deus ele fala o seguinte: fazei prova de mim. Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medidas. Vai ser tanta bênção que vocês não vão ter nem lugar de guardar. Fazei prova de mim. Então Deus ele manda fazer o quê? Prova. Fazer prova dele. Então veja, irmãos, já teve exemplo disso, né? A pessoa quando estava ali em alguma situação, a primeira coisa que ela cortou da vida dela foi justamente a fidelidade. Falou: pastor, esse mês eu estou assim, então a primeira coisa que ela cortou foi a fidelidade. Então nós podemos dizer também que a primeira coisa que ela cortou foi a fé. Deixou de ter fé que Deus ia prover. E é nesses momentos que Deus ele vai nos provar. Quando eu passei por essa situação, eu já contei até o testemunho aqui para os irmãos, já conversei com isso sobre isso com minha esposa também. Quando eu passei essa situação, eu pensei o seguinte: espera aí, eu tenho que usar a minha fé. E para usar a minha fé é justamente nos momentos difíceis. A palavra de Deus fala que Deus ele é fiel para prover. Então, pode acontecer o que acontecer, mas a parte de Deus eu não vou tirar. A parte de Deus eu não vou cortar, não vou eliminar da minha vida. E aí, irmãos, eu continuei sendo fiel a Deus, continuei sendo fiel nas primícias, superei isso, passei por tudo isso e hoje, graças a Deus, irmãos, Deus ele sempre proveu na minha vida, na vida da minha família, irmãos. Mas eu não deixei de ser fiel naquele momento que eu fui mais provado. Porque naquele momento que eu fui mais provado, é que Deus ele queria ali testar a minha fidelidade, testar a minha fé. Não porque Deus precisa saber, porque Ele sabe, mas Ele precisava colocar dentro de mim essa fé inquestionável que Ele é fiel para prover todas as coisas. Então aqui diz, ó, só é leal aquele que tem fé. Se eu não tiver fé, eu não vou ser leal. Se eu não tiver fé, eu não vou ser fiel. Nós demos exemplo aqui da área financeira, mas é em todas as coisas. Às vezes a pessoa começa a passar uma aprovação,
Já teve caso também que pessoas começaram a frequentar a igreja. Quando começou ali uma aprovação, irmãos, abandonou a igreja, largou a igreja para lá. Porque pensa, eu ouvi dizer que eu ia ter a vitória, ia conseguir a vitória, e como eu não consegui, aí a pessoa larga Deus, larga a comunhão, larga a igreja. Ou seja, no momento da aprovação, a pessoa deixa de ter fé. Deixa eu ligar esse ventilador aqui. Estava frio de manhã, né? Começou a fazer, foi calor já. Estava um friozinho. Hã? Já está calor já. Então, irmãos, no momento que Deus nos provar, vai ser nesse exato momento que nós temos que usar mais a nossa fé. E aqui diz, o leal fará o que é certo, por mais difícil que seja. Quando a gente está precisando de algo, de uma provisão, é difícil ser fiel, realmente é difícil. Fala, Deus, e agora, como é que vai ser? Mas aqui diz, o leal fará o que é certo, por mais difícil que seja, como no caso de Abraão. Esse princípio é ilustrado em Mateus 25, versículo 14 ao 30. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30, irmãos. Diz o seguinte, ó, os servos que eram fiéis e fizeram como foram instruídos, mesmo na ausência do Senhor, foram elogiados e recompensados. O servo infiel foi castigado. Então existe o servo fiel e o servo infiel. O fiel foi elogiado e foi também recompensado. O servo infiel, ele foi castigado. Está lá em Mateus 25, versículo 14 ao 30. Então isso nos ensina, irmãos, que no momento que nós tivermos alguma dúvida, é que nós temos justamente neste momento é que usar mais da nossa fé e se manter fiel a Deus, porque é Ele que vai nos dar o escape, é Ele que vai nos tirar de toda e qualquer situação difícil. Então, dito isso, vamos aqui para o ponto 2, a promessa confirmada. Subponto 1, Abraão não negou seu único filho. Pela fé, ele obedeceu, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Nós já lemos aqui, né, Hebreus 11, 19. Deus viu a obediência de Abraão. No limite do sacrifício, o anjo do Senhor intervém. O gesto é aceito como prova definitiva de lealdade e as promessas são renovadas. Aquilo que a gente acabou de falar aqui, ó. Os irmãos prestaram atenção, ó. O gesto é aceito como prova definitiva de lealdade ou de fidelidade. E depois que a fidelidade de Abraão foi aceita, olha o que aconteceu, ó. As promessas foram renovadas. Está vendo, irmãos? Quando a nossa fidelidade é provada, é que as nossas promessas também serão renovadas. Quando a nossa fidelidade é aceita por Deus, as promessas de Deus são renovadas nas nossas vidas. Na minha família também, né, minha esposa, minha filha, já conversamos sobre essa questão também, e nós sempre ensinamos isso. Vai ter momentos de provações, vai ter momentos difíceis, mas vale a pena continuar sendo fiel a Deus, obedecer a Deus, cumprir os princípios da palavra de Deus, porque lá na frente Deus, Ele recompensa, irmãos. Deus não deixa de recompensar a fidelidade do ser humano também. Olha só. A promessa de uma grande nação se cumpriu. O povo judeu nasceu da lealdade de Abraão. Ou seja, aquela promessa que Deus tinha feito lá atrás, que através da descendência de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então isso se cumpriu. O povo judeu nasceu da lealdade de Abraão. Abraão deu origem ao povo hebreu. Do povo hebreu veio Isaac. Isaac teve ali Jacó e Esaú. Jacó teve o seu nome mudado para Israel, né? Aí surgiram o quê? Os israelitas. Aí surgiram as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, as tribos se dividiram, ficaram 2. Uma das tribos se chamava Judá. Aí veio a nação de Judá. Da nação de Judá surgiu os judeus. E às vezes nós ouvimos na Bíblia, né? Hebreus, israelitas e judeus, né? E às vezes a gente não sabe a diferença. Mas a diferença é essa. Os hebreus vieram de Abraão. Aí os israelitas vieram da descendência de Isaac, né? Vieram através de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Aí surgiram os israelitas. Aí veio a tribo de Judá. Da tribo de Judá surgiram os judeus. Mas tudo partiu de quem? De Abraão. E os judeus é um povo abençoado. Já viu lá em Israel, irmãos? Está certo que Israel, nem todos os judeus ainda creem em Jesus, né? Tem judeus ainda que não creem em Jesus. Mas a palavra de Deus fala que lá no final, muitos judeus vão ser salvos. Vão passar a crer em Jesus como Messias e vão ser salvos. Mas você vê que a nação de Israel, o país de Israel é um país abençoado?
Se você for olhar, Israel é bem pequenininho no mapa. Se eu não me engano, ele é do tamanho de Sergipe, do estado de Sergipe, bem pequenininho. E ele é rodeado por inimigos. Irmãos, países ali que rodeiam Israel, todos os inimigos de Israel, querendo destruir Israel, bombardear Israel, e nunca conseguiram destruir Israel. Eles sempre tentaram e nunca conseguiram. Por quê? Porque o Deus de Israel guarda Israel até hoje, irmãos. Já teve vários relatos ali de milagres, né, de guerras, que os próprios soldados relatam ali milagres que aconteceram ali nas guerras envolvendo Israel. Porque o Deus de Israel guarda Israel até hoje. Então, olha só, o descendente perfeito. E aí teve um descendente perfeito. Além dos judeus, surgiu também quem? Jesus Cristo se fez semelhante à descendência de Abraão. Hebreus 2, versículo 16 ao 18. O sumo sacerdote, Cristo veio para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer os que são tentados. Aqui está falando de tentação, mas podemos colocar provações também, né? Hoje em dia nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, que todas as vezes que nós formos provados, quem vai interceder por nós? O próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus vai interceder por nós. Imagina uma coisa interessante, ó. Deus, quando pediu para Abraão deixar os seus pais, deixar a sua casa, deixar a sua parentela, Deus ele estava pedindo o quê? Pedindo para Abraão deixar o seu passado para trás, não é verdade? Ó, você vai deixar os seus parentes, sua casa, sua parentela, e você vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus ele estava pedindo para Abraão deixar o seu passado para trás. Mas quando Deus ele pede o filho de Abraão, Deus ele está pedindo para Abraão deixar o seu futuro, né, de lado, deixar o seu futuro para trás. Desistir do seu futuro, porque Isaac era o quê? Isaac era o seu futuro. Primeiro Deus pede para Abraão abrir mão do seu passado, depois Deus pede para Abraão abrir mão do seu futuro. E Abraão obedeceu nas duas vezes. Abriu mão do passado e confiou que Deus, né, ia prover o seu futuro também, quando foi para sacrificar Isaac ali. E Abraão, irmãos, ele colocou ali as lenhas no ombro de Isaac. Isaac é que foi carregando as lenhas. O cutelo, né, a lenha para o fogo ali, estava tudo nas mãos de Isaac ali. Aí chegou o momento que Isaac perguntou: pai, está aqui as lenhas, está aqui o cutelo, mas e o sacrifício? Isaac ainda não sabia. Mas e o sacrifício? Aí Abraão falou: Deus proverá para si o cordeiro. Isaac perguntou: cadê o cordeiro? Foi quando Abraão falou: Deus proverá para si o cordeiro, irmãos. Aí Isaac também, porque a gente fala muito de Abraão, mas Isaac também creu. Isaac também confiou e Isaac também obedeceu. Vemos que Isaac também foi uma pessoa abençoada. Irmãos, às vezes os inimigos de Isaac queriam tomar as terras dele lá, ó, e para onde Isaac ia, prosperava. Todo lugar que Isaac pisava, prosperava, porque Isaac era abençoado também. Mas essa fé e essa obediência que o pai teve e o pai passou para o filho, serviu para o filho ser abençoado também. A importância, irmãos, de nós ensinarmos a fé para os nossos filhos também. A importância de nós ensinarmos a obediência para os nossos filhos serem abençoados também. Lá em casa eu tenho um testemunho sobre a questão do trabalho, né, emprego. Suzane teve primeiro o primeiro emprego, depois o Pedro teve. E eu sempre falei para ele, olha, no começo você pensa que é fácil? Às vezes minha filha chegava assim meio cansada, né, meio triste, porque não era acostumada ainda com o emprego, com a pressão do emprego, né? Porque emprego traz pressão. Ainda mais emprego administrativo, que tem que resolver um monte de problemas, é documento, é mexer com problemas dos outros também. É difícil, irmão. Então, às vezes minha filha chegava meio assim e falava: Suzane, todo começo é difícil. Mas quando você persevera no começo, quando você persevera e não desiste, aí Deus vai te preparando, vai te fazendo mais forte, vai te dando uma mente mais forte, um corpo mais forte. Aí quando você vê que não, você está gostando de fazer o que você faz, e lá na frente você vai ser abençoado. Ensinei para o meu filho também. Irmãos, meu primeiro emprego foi difícil. Pensa no meu primeiro emprego. Porque como eu já testemunhei para os irmãos, eu era uma pessoa inteligente, passava de ano sempre que estudava, mas chegou um momento que eu me misturei com pessoas erradas, más amizades, e aí eu não quis mais estudar não, parei de estudar. Minha mãe ia trabalhar, eu começava a faltar aula. Faltava e ia para o corgo. Ia para os corgos aí da vida com os meus amigos, irmãos, escondido da minha mãe. Teve uma vez que minha mãe foi lá nesse colégio, é o 26 hoje em dia? É, irmãos Marina, aquele lá, é 26, né? Aí no meu tempo que eu estudava lá era o 30. Era o 30. Eu já estudei lá. Aí teve um tempo que eu juntei com as más amizades, irmãos, fingia que ia para o colégio e ia para os corgos da vida aí. Comecei a faltar aula. Aí olha o perigo disso. Faltava um dia, aí ia no outro. Aí teve um tempo que eu comecei a faltar 2 dias. Não, agora eu vou faltar 2 dias seguidos. Aí faltava 2 dias, depois ia.
Aí teve um tempo que comecei a faltar 3 dias. Irmãos, teve um tempo que o João Kleber faz rir. Teve um tempo que eu faltei uma semana. Quando eu faltei uma semana, olha o que aconteceu. Quando eu faltei uma semana, eu queria voltar. Falei, não, tem que voltar a estudar. Só que aí eu fiquei com vergonha. Falei, rapaz, eu vou voltar. Eu faltei esse tanto de dia, vou voltar. Todo mundo vai ficar olhando para mim e vai ficar me chamando de faltão. E eu tinha muita vergonha, né? Aí eu fiquei com vergonha de voltar. Aí minha dificuldade foi para voltar. Aí ficava naquele dia, todo dia aquele negócio. Irmãos, teve um dia que minha mãe foi lá ver como eu estava no colégio. Eu estava cheio de falta. Chegou em casa, cinto comeu. Cinto comeu quando chegou em casa, irmãos. Mas quando foi ver, não dava nem para recuperar mais. Fui reprovado por causa de faltas. E aí, meses foi passando, anos foi passando, ano após ano. Irmãos, eu caí nesse círculo vicioso. Começava a estudar, começava e desistia antes do fim do ano. Aí comecei a reprovar, porque por causa de falta, as pessoas reprovam. Então, veja, não era falta de inteligência, era falta de ir para o colégio. E aí, meus irmãos, comecei a andar na rua e tudo. Aí minha mãe falou o seguinte, já que você não quer estudar, você vai trabalhar. Comecei a trabalhar desde 16 anos, 17 anos, eu já estava 15 anos, já estava trabalhando. Ajudante de pintor, só que não tinha, né, estudo suficiente para arrumar um emprego bom. Era ajudante de pintor. E o meu primeiro emprego com carteira assinada, com carteira fechada, foi de limpeza. Eu fui trabalhar, não sei se os irmãos conhecem, Estação de Tratamento de Esgoto Sul, da CAESB. Pensa num lugar fedido, irmãos. Ou lugar que fede. Comecei a trabalhar lá. E como eu era novato, os mais velhos queriam me explorar. Enquanto um fazia um serviço, eu fazia o serviço de 3. Um limpava só um escritório, o outro limpava só um refeitório. Eu limpava era tudo, irmãos. Era escritório, era refeitório, era banheiro, era varrer piso. Eu fazia tudo. E eu tinha muito medo de não obedecer, eu obedecia, eu fazia tudo. Irmãos, pensa num emprego difícil. Pensa num emprego ruim. Aí fiz o concurso, passei na Nova Cap. Comecei a trabalhar na Nova Cap. Pensei, agora aqui vai ser bom. Irmãos, comecei a trabalhar no sol. Primeira semana que eu trabalhei foi lá no Lago Norte, com as máquinas de cortar grama. E era sem parar. Quando acabava a gasolina, chegavam os mais antigão lá, colocava a gasolina no cinto ainda para mim não deixar a máquina no chão. Certa vez um chefe meu falou assim, quando eu tinha parado de trabalhar, né, e tudo. Aí o chefe meu olhou assim para mim e falou, como é que ele falou, moço? Eu tinha deixado a máquina lá. Aí ele falou, não, a máquina não precisa descansar não, a máquina não precisa... O que foi e tal? Eu falei, não, deixa a máquina esfriar. Não, a máquina não precisa descansar não. Eu falei, a máquina não precisa, mas eu preciso, né? Então era desse jeito, irmãos. A primeira semana foi uma semana no sol, isso aqui meu tudo descascou. Minhas costas aqui, meus ombros, fiquei todo descascado, irmãos Marina. Cheguei em casa, aí eu pensei em desistir. Eu nem jantava. Chegava em casa, só tomava banho e ia dormir. De manhã, ônibus lotado, para ir. Lotado. Estava morando no PSU, super lotado o ônibus. Na volta, ônibus lotado de novo. Ia em pé e voltava em pé. Aí chegou o momento que eu pensei em desistir lá na Nova Cap. Pensei em desistir. Mas aí fui perseverando. Irmãos, hoje em dia meu emprego é tão bom. Minha esposa sabe. Eu trabalho só até meio-dia. Depois de meio-dia a gente fica lá, à disposição sem fazer nada. Numa sombrinha, perto da água mineral, fico ali, leio, estou ali no meu carro, fico tranquilo. Hoje em dia, então, irmãos, no momento da aprovação, é isso que eu quero passar para a igreja. No momento da aprovação, persevere, porque lá na frente Deus ele vai dar escape, lá na frente Deus ele vai dar o alívio em nome de Jesus, irmãos. João Kleber que vai começar a trabalhar, saiba que todo começo é difícil, mas depois Deus ele dá a vitória. E esse testemunho eu tenho lá em casa. Hoje em dia minha filha, graças a Deus, está no emprego melhor. Meu filho ali, ele já está parecendo até patrão lá no emprego dele. Está ensinando os outros mais antigos que ele, já está ensinando lá, né? Já está cheio de moral lá no trabalho dele. Então é assim, irmãos, vale a pena perseverar. Olha só, último ponto aqui, Abraão ofereceu seu único filho. Isaac, o filho obediente. Está vendo aí, filhos? O filho obediente foi abençoado. Isaac ele foi bastante abençoado, foi rico, foi próspero, e tudo veio através da obediência também. Sendo um jovem forte, Isaac poderia ter resistido ao seu pai idoso. Olha, irmãos, quando Abraão foi sacrificar Isaac, ele chegou ao ponto de amarrar ali Isaac, de colocar Isaac em cima do altar. Ele chegou ao ponto de levantar o cutelo ali para matar Isaac. Foi o anjo que deu uma ordem. Abraão, peraí, Abraão. Então, olha só, sendo um jovem forte, Isaac poderia ter resistido ao seu pai idoso. Ele poderia desobedecer. Poderia ele muito bem falar, pai, o senhor não sabe de nada não, o senhor está caducando. Mas não, ele obedeceu o pai. Ele também possuía uma fé inabalável.
Ao ouvir a profecia, Deus proverá, ele acreditou e submeteu-se voluntariamente a ser amarrado para o holocausto. Então, ele aceitou aquilo ali, teve fé, acreditou em Deus, né? Creu em Deus e creu no Pai também. Obedeceu a Deus e obedeceu aos pais também. Como é que o filho muitas vezes fala que obedece a Deus se não obedece aos pais? Né? Quem obedece a Deus vai obedecer aos pais. O segredo para ter uma família abençoada é esse, é priorizar a Deus. Quem prioriza a Deus vai ser um marido melhor, vai ser uma esposa melhor, vai ser um filho melhor. Porque existem prioridades nas nossas vidas. A prioridade dos pais tem que ser os filhos. Mas a prioridade dos filhos tem que ser os pais, né? Estamos falando no campo terreno, né? A prioridade da esposa é o esposo. A prioridade do esposo também tem que ser a esposa. Agora, a prioridade da família é quê? É Deus. Deus acima de tudo, né? Nossa prioridade maior é Deus. Mas dentro da nossa família também, se nós priorizarmos uns aos outros, nós vamos ajudar uns aos outros. Se a gente for egoísta, pensar só em nós, a família vai ser cada vez mais atribulada. Mas se a prioridade dos pais forem os filhos e a dos filhos os pais, um vai ajudar o outro e um vai abençoar o outro. Primeiro os pais cuidam dos filhos, mas quando os pais estiverem velhinhos, os filhos podem cuidar dos pais também. Viu, Suzane? Esse negócio de me jogar no asilo aí, fica esse negócio aí de querer jogar no asilo os pais, né? Os jovens aí. Estou falando que ela nunca falou isso, irmão. Eu que estou brincando aqui com ela. Mas esse negócio, tem muitos pais que são abandonados, né? A Suzane, aliás, ela sempre fala, né? Eu vou cuidar de vocês. Deus te ouça. Mesmo quando estiver na velhice. Então é isso. Os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais, o esposo cuida da esposa, a esposa cuida do esposo. E aí a família é abençoada. Segundo ponto aqui, a morte de Sara. Aí chegou o momento que Abraão, quando ia sacrificar ali Isaac, aí o anjo gritou em voz alta: Abraão, não faça isso, porque agora ficou provado que você realmente teme a Deus e que você é obediente a Deus. Então, ou seja, aí apareceu ali um cordeirinho, e esse cordeirinho ali foi sacrificado. Esse cordeiro aponta para quem? Para Jesus. Abraão não ia poupar o seu próprio filho, não precisou ele matar o seu próprio filho, mas ele não ia poupar. Aí Deus proveu o cordeiro. Agora veja, irmãos, que Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho. A Bíblia fala lá em Isaías 53, que a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Se alguém perguntar, pastor, quem matou Jesus? Quem matou Jesus foram os soldados romanos? Foi Jesus que se suicidou? Quem matou Jesus? Não, irmãos. Quem matou Jesus foi o próprio Pai. Isso pode escandalizar, mas é o que a Bíblia fala. Isaías 53. A Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi o próprio Deus. Porque Deus, ele é soberano. Se Deus desse uma ordem ali, ninguém criticava em Jesus. Foi Deus que entregou o seu próprio filho à morte. Mas o mesmo Deus que entregou também através do Espírito Santo ressuscitou o seu próprio filho também, porque o filho foi obediente e obediente até a morte e a morte de cruz. Se Jesus tivesse desobedecido a Deus, ele poderia estar morto também, mas não ressuscitaria. Jesus só ressuscitou porque ele foi obediente e obediente até o fim. Então, aí chegou o momento que Isaac teve o livramento, aí chegou o momento da morte de Sara. E aqui diz: a única mulher na Bíblia a ter a sua idade revelada na morte foi Sara, né? Ela morreu aos 127 anos, refletindo sua imensa relevância. Ou seja, Sara é a única mulher na Bíblia que teve a sua idade revelada quando morreu, 127 anos. E aqui no ponto 3 diz: Abraão humilde e sincero. Diante do luto, o testemunho de Abraão brilha entre os filhos de Et, recusando a cova de Maquipela como doação. Ele faz questão de comprá-la pelo preço justo, honrando sua esposa até o fim. Abraão honrou a sua esposa até o fim. Sara, quando morreu, aí Abraão queria ali enterrar Sara. E ali, o povo daquela época, daquela região ali, ofereceram um local para Abraão enterrar. Ofereceram de graça. Mas Abraão falou: não, eu quero tal campo, e esse campo eu não quero de graça. Eu quero ali comprar este campo. Por que Abraão não aceitou de graça e quis comprar? Porque ele quis honrar sua esposa. Ele achava que se ele aceitasse de graça, ele não estaria honrando o suficiente a sua esposa. Então ele comprou aquele campo, ele comprou aquele espaço. E esse espaço que ele comprou foi o primeiro pedaço de terra da terra prometida que Deus já havia prometido para ele. Foi o primeiro pedaço de terra.
foi esse onde a sua esposa foi enterrada, irmãos. Então veja, nós podemos dizer que Sara nem tomou posse da vida, né? Na vida nem tomou posse ali da terra prometida, irmãos. Mas ela foi lá enterrada na terra prometida, né? Recebeu a salvação de Deus e hoje ela tem a terra prometida mais importante que existe, que é a salvação e que é a glória do Senhor também sobre a vida dela, né? Mas tudo isso através de uma família que, mesmo com as suas dúvidas, mesmo com as suas ali derrotas em algumas vezes, mesmo com seus questionamentos muitas vezes, mas foi uma família que se manteve humilde, foi uma família que se manteve obediente até o fim, e foi uma família que aprendeu ali a ter fé em Deus, e eles foram honrados por Deus. Abraão, patriarca, Sara também foi honrada, e Isaac, né, nós vamos passar a estudar também a descendência de Isaac. Isaac também teve a sua vida totalmente honrada, protegida e abençoada por Deus. Essa é a recompensa da obediência. Então, resumo aqui da lição. Deus provou a fé de Abraão pedindo o impensável, seu único filho. A lealdade. Abraão obedeceu rigorosamente e o Senhor reafirmou suas promessas. A entrega. Em um gesto duplo de fé, pai e filho submetem-se inteiramente à soberania de Deus. É isso que nós temos que fazer nas nossas vidas. Nos submeter inteiramente à soberania de Deus, é porque Ele é que sabe de todas as coisas. E aqui na conclusão da nossa lição de hoje, o eco para hoje. O precioso exemplo de Abraão e Isaac nos desafia a viver com coragem, obediência e santidade. 3 coisas, irmãos, nós vamos memorizar hoje. Coragem, porque Deus não nos dá espírito de covardia, Ele nos dá espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, coragem, obediência e santidade são os segredos para nós sermos abençoados. A jornada cristã não é isenta de provações, mas o próprio Cristo nos encoraja. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu, você vai vencer também na sua vida nesse dia de hoje. Amém, meus irmãos? Essa foi a lição, né? Lição abençoada, lição número 7. E a lição número 8, alguém pode ler para mim? Qual é a 8? Isaac, o herdeiro da promessa, né? Vamos começar a estudar sobre a vida de Isaac. Já